ele, quando escreve aos Romanos, no capítulo 12, ele fala que nós não devemos, não podemos nos sujeitar ao jeito normal de se pensar. Quando ele diz que nós devemos nos apresentar a Deus, apresentar os nossos corpos a Deus, como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. E esse apresentar é o nosso culto racional. E que nós não devemos nos conformar com este século, mas nos transformar. E o processo que a gente pode viver todas as vezes que a gente se reúne como povo de Deus e louvamos a Deus juntos e celebramos a Cristo e nos alegramos por Ele estar entre nós, por Ele estar vivo, e abrimos a Bíblia e estudamos. Cada uma dessas experiências pode e deve ser um passo a mais que você dá, um passo a mais que eu dou, para aprendermos a caminhar com Jesus, para aprender a viver nesse mundo real, no nosso tempo, como pessoas que caminham no dia a dia com Cristo. Essa é a grande diferença entre o povo de Deus, entre os servos de Deus e aqueles que não conhecem ao Senhor. É a consciência que a gente pode adquirir de andar com Cristo. Andar com Cristo. Realmente todos os dias. E essa série fala muito sobre isso, porque trata de uma expressão que nós falamos no domingo passado, que se tornou muito lugar comum para todo mundo, que é o se Deus quiser, embora seja uma expressão bíblica, mas tornou lugar comum para praticamente todo mundo e que ocupa um espaço esquisito na vida das pessoas. A expressão se Deus quiser, ela não tem o sentido que deveria ter. Nós, todas as pessoas, e nós de forma particular, precisamos enfrentar as coisas do dia a dia. Hoje pela manhã eu estava lembrando, compartilhando com vocês a situação, por exemplo, que o funcionário público, os servidores públicos do Estado do Rio estão vivendo. É um momento difícil. E todo mundo enfrenta de alguma forma situações concretas, reais, que parece que não tem uma referência espiritual. As coisas que a gente vive são tão concretas, afetam a gente de uma forma tão palpável, que parece que elas não têm um componente espiritual. E às vezes nós as enfrentamos com as ferramentas naturais. Isso é algo que a gente precisa dar muita atenção, porque o que Paulo fala é exatamente que a gente deve fazer exatamente o contrário: lidar com as coisas desse século, desse mundo, dessa realidade, com uma mente transformada, uma mente reformulada pelo Evangelho. Essa é uma das grandes funções do Evangelho. Então, talvez a grande função, enquanto nós estamos aqui nesse mundo, a grande função do Evangelho é nos transformar. Nos transformar de dentro para fora. Essa é uma característica muito central do Evangelho. Jesus Cristo, ele não se deu para modelar religiosos. Cristo não entregou a sua vida voluntariamente para fazer das pessoas mais religiosas. Jesus Cristo entregou a sua vida para mudar a vida das pessoas, para mudar a maneira como as pessoas encaram as realidades da vida. Irmão, irmã, nós estamos entre essas pessoas, por quem Cristo deu a sua vida. Então, o nosso desejo, o nosso investimento nessa série é exatamente procurar mostrar que a fé é algo profundamente aplicável, concreto, e perguntar, e nos ajudar a perguntar para nós mesmos: que tipo de fé cristã eu tenho vivido? Porque existem dois jeitos de viver, e esses dois jeitos estão aí no título da série. Há o jeito, se Deus quiser, de viver a fé. Se Deus quiser. É um jeito que, na verdade, onde Deus só entra como um componente religioso do discurso. Quando a gente diz, se Deus quiser, se Deus quiser isso acontece, e se Deus quiser. Mas, na verdade, nessa maneira de viver, não existe coragem
e fé na alma. Não existe essa maneira, se Deus quiser, de viver, não, nessa forma de viver não existe coragem e fé na alma. Na verdade existe assim, um tom de desânimo, de desconsolo, como se fosse, se eu der sorte, as coisas vão dar certo. É uma expressão coloquial, com um componente religioso, mas onde Deus deveria ser escrito com letra minúscula. Porque não se fala de um Deus, não se pensa em um Deus presente, em um Deus atuante, e o sentimento é um sentimento parecido com aquele que nós lemos no domingo passado, na primeira mensagem da série, em que Deus chama Moisés, manda Moisés ao povo com uma mensagem fantástica, maravilhosa, uma mensagem impactante. Está lá no capítulo 6 de Êxodo, em que Moisés fala para o povo que Deus ia fazer, que Deus ia cumprir a promessa que tinha feito lá para os antepassados, e que era agora a hora estava chegando, esse era o momento, eles seriam uma geração que ia não apenas ouvir a promessa, mas viver os acontecimentos, como realmente foram. E no capítulo 6, versículo 9, tem aquela frase que mexe um pouco, pelo menos comigo mexe um tanto, que diz que o povo não deu ouvidos a Moisés, não deu ouvidos à palavra verdadeira de Deus, por causa da ansiedade da alma e da opressão da escravidão. Em outras palavras, a realidade dura que eles estavam vivendo fazia com que, embora eles fossem povo de Deus, vivessem o estilo se Deus quiser. Ou seja, as coisas de Deus estão na boca, mas a fé corajosa, a fé ousada, a fé firme de que Deus realmente está presente e vai agir, não está no coração. Então existe essa maneira de viver, e muitas vezes essa é a nossa forma de ver a vida. Eu e você estamos passando por problemas tão intensos, tão duros, tão massacrantes, que a gente continua a falar: ora por mim, irmão, né? Se Deus quiser vai dar, esse momento vai passar. Mas não é o que no fundo a gente crê. Deus é um componente religioso do nosso discurso. Agora existe uma outra maneira de se viver, que é o jeito eu creio de viver. Parece que se Deus quiser é uma forma negativa de se viver, uma forma inadequada de se viver a fé, o eu creio deveria ser a forma como tem que ser, mas nem sempre é. Muitas vezes o que eu estou chamando aqui de o jeito eu creio de se viver é um jeito onde Deus, na verdade, tem que resolver todas as coisas. Eu creio, porque Deus tem que resolver, e de preferência de acordo com as minhas expectativas. Estou passando por um problema, eu creio que Deus vai resolver. É mais ou menos uma situação em que Deus precisa ter uma resposta única, né? Eu tenho fé, e Deus, eu tenho fé. Então, trata de resolver esse problema desse jeitinho que eu acho que tem que ser. Nessa maneira de viver, essa maneira de perceber as coisas, o jeito eu creio de viver, e aí eu me permito colocar esse eu creio bem entre aspas, Deus é quase como se fosse uma tentativa de autoconvencimento. A gente fala que eu creio em Deus, mas na verdade eu creio mais na minha força para crer. Estou conseguindo fazer claro? É quase como se fosse um autoconvencimento. Porque se eu me entregar aos pontos, eu me desmancho. A realidade vem como uma onda e dando um caixote, né? Me ralando todo, me maltratando todo. Então eu tenho que manter o meu ânimo interior para poder resistir às dificuldades da vida. E aí eu uso a palavra eu creio não como uma expressão, no fundo, não como uma expressão de fé,
mas como uma palavra de automotivação. É mais ou menos o que acontece quando se repete tantas vezes o versículo que é quase que o lema dessa maneira eu creio de viver, que é Filipenses 4,13, que você sabe de cor. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. É quase que o lema. Gente, está na Bíblia. Está na Bíblia. Mas isso só mostra para a gente que a Bíblia, entendida parcialmente, lida só em pequenos trechos, os trechos que nos animam, ela pode nos encaminhar para um jeito falso de viver a fé. Todos nós, e aí eu me incluo nisso também, todos nós procuramos e queremos no Evangelho que funcione na prática. Nós não queremos um Evangelho que seja apenas um rótulo para a gente ouvir na igreja. Nós queremos conhecer o Evangelho de uma forma tão profunda que aquilo que Jesus Cristo trouxe para nós, seja algo que possa ser aplicado na nossa vida, seja algo que possa nos ensinar e nos dar capacidade para viver um momento de grande alegria, a chegada de um filho, de um neto, ou um momento de grande tristeza, como uma situação de desemprego, uma perda. Um evangelho que nos capacite a lidar com aquilo que você vive cada dia na sua experiência. Então o evangelho que muitas vezes se prega nos púlpitos, e estou falando dos púlpitos das igrejas tradicionais, muitas vezes é um evangelho quase que exclusivamente teológico. E ninguém precisa de evangelho de gabinete, evangelho de escrivaninha. Todos nós somos pessoas de carne e osso que sentimos as dificuldades da vida. Nós queremos e precisamos encontrar no Evangelho algo que sirva para a nossa vida real, não para determinados momentos em que nós estamos, como se dizia lá nas aulas de física, né, que só funciona nas condições normais de temperatura e pressão. Ou seja, no ambiente adequado, hermético, fechadinho, ou da nossa igreja, ou do momento em que eu estou sentado orando. Nós precisamos conhecer o Evangelho de uma maneira que nos capacite a partir para a luta, a partir para a selva da vida real. E essa série é sobre isso. É sobre podermos viver Deus no meio das situações da vida. Mas para isso, nós precisamos, ao mesmo tempo, viver uma fé corajosa, em que eu não diga assim, se Deus quiser, né, com aquele tom desesperançado, mas viver uma fé ousada, com a convicção de que Deus está ativo. Esse foi o ponto que nós terminamos no domingo passado, a convicção de que Deus está presente do nosso lado, vivo. Por isso eu quero dizer aqui, irmãos que dirigiram o louvor, gostei muito de cantar o Celebrai hoje. Ressuscitou o meu Senhor e vive para sempre. Vive para sempre. Não lá em cima no céu apenas, mas aqui dentro e entre nós. Então nós precisamos ter uma fé, desenvolver, aprender a viver essa fé corajosa, em que os milagres, se Deus quiser, de verdade, acontecem. Se Deus quiser, eles acontecem mesmo. Eu me lembro que foi assim que eu terminei a mensagem do domingo passado. Se os milagres acontecerem, eles não devem nos surpreender. Porque se eu creio que Deus está vivo, que Jesus Cristo anda entre nós, que Ele está vivo, que Ele ressuscitou, que Ele está vivo hoje, se eu creio nisso, nenhum milagre deveria me surpreender. As coisas mais fenomenais poderiam acontecer e eu deveria olhar e dizer assim, isso é porque o meu Senhor está vivo, andando do nosso lado. Não deveria nos surpreender. Mas por um outro lado também,
Nós não podemos tornar Deus um refém da nossa fé. Nós precisamos crer com coragem, mas não podemos achar que porque eu digo eu creio, Deus tem que fazer aquilo que eu quero. Aí é o verdadeiro se Deus quiser. É uma fé corajosa, que diz eu creio porque eu conheço o meu Senhor. Mas eu conheço tanto o meu Senhor que Ele faz se Ele quiser. É sobre isso que é essa série. Como é que nós podemos vencer as questões da vida a partir do Evangelho? Ver o Evangelho funcionando no nosso dia a dia. Nós podemos ver Deus em meio às situações da vida, mas para isso nós precisamos exercitar a fé. E é Ele mesmo que vai reavivar a nossa fé, é Ele que vai nos libertar das prisões, das pressões desta vida, das prisões que as pressões exercem sobre nós. O povo de Israel já estava destinado para a liberdade. Lembram-se disso? Quando a mensagem de Deus chega por Moisés a eles, Deus já diz que eles estão destinados a se tornarem um povo livre. Mas as pressões os mantinham escravizados dentro da alma, dentro do coração, ao ponto deles não entenderem, eles não darem ouvidos à voz de Moisés. Mas nós somos um povo pós essa história. Nós somos um povo que Deus chamou e colocou pós Evangelho de Jesus, pós acontecimento, evento de Jesus Cristo. E deu para mim e para você uma visão muito mais ampla do que o próprio Moisés podia ter. Deu para mim e para você a possibilidade de conhecer Deus de forma muito melhor do que os nossos irmãos do Antigo Testamento puderam conhecer. Quando Deus veio ao mundo na pessoa de Jesus Cristo, Ele mostrou para nós aquilo que nós podemos conhecer a respeito dele. Então, vamos olhar para Cristo. Vamos olhar para o Evangelho e entender como a gente pode caminhar. A fé em Deus cabe certinho no nosso dia a dia. A fé em Deus, ela responde às nossas aflições. Porque Deus se importa com o que nós estamos vivendo. Deus se importa com quem nós somos. Deus se importa conosco. E a gente está acompanhando isso na experiência do povo de Israel e transportando para nós, olhando através do Evangelho. Jesus Cristo é a grande lente através da qual nós entendemos as histórias da antiguidade. Jesus são os nossos óculos. Ele é os nossos óculos. As lentes através das quais nós olhamos a história lá do Antigo Testamento. Então, vamos novamente numa história lá do povo de Israel. E nós vamos... É uma história muito conhecida. E hoje, o tema de hoje especificamente é Eu Confio. Eu confio. Eu sou livre, foi o tema do domingo passado, mostrando que Israel estava destinado a ser livre. E hoje nós vamos dar um passo à frente e vamos pensar no tema Eu Confio. Então, vamos abrir nossa Bíblia num dos textos mais conhecidos, capítulo 14 do livro do Êxodo. Êxodo 14. Lembre que a ideia, eu vou repetir para que você, enquanto a gente lê esse texto bíblico e reflete sobre ele, a gente mantenha claro na nossa mente que a ideia central para nós dessa série é que nós podemos e devemos viver a fé com uma mistura bonita, uma mistura adequada de submissão a Deus, que é o se Deus quiser, e muita coragem e fé, que é o eu creio. É essa mistura em doses adequadas é que vão nos mostrar como viver a vida. Só para trazer um exemplo do Evangelho para vocês, antes da gente ler o texto bíblico. No momento mais difícil da vida de Jesus, ele viveu exatamente essa experiência da fé profunda e da submissão radical, que foi o momento em que ele estava no jardim do Getsêmani,
pouco antes de ser preso, quando ele orava com intensidade, falava com o Pai e dizia assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele falava com o Pai com clareza, com confiança, com intensidade, com entrega. Ele falava, ele conhecia o Pai. E ele dizia com toda a convicção, ele sabia que o Pai, se quisesse, podia livrá-lo. Então ele fala com o Senhor com uma ousadia e uma profundidade fantástica. Ele diz: Pai, se for possível, passar de mim esse cálice sem que eu beba, faça, mas, todavia, que seja assim, se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser. Irmãos e irmãs, não era um momento de tristezinha, não era uma crise depressiva, não era um abatimento momentâneo, era o ponto central da experiência de Jesus, em que ele estava vendo a morte de perto. E ele vai ao Pai e ele diz: Pai, me livra dessa hora. Ele fala com fé, com coragem, com ousadia. Por que ousadia? Porque ele sabia qual era a missão dele. Jesus sabia exatamente. Ele diz assim: mas como é que eu posso falar isso? É como se Jesus estivesse dizendo: se eu vim exatamente para essa hora. Mas ele fala Deus com ousadia, com coragem, com a alma dolorida. Mas ele diz: mas se não for possível passar de mim este cálice sem que eu beba, não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa experiência de Jesus é marcante para nós. E como é que a gente pode viver esse tipo de fé? Mas Jesus é o concurso, né? Jesus é especial, Jesus não tinha pecado. Mas eu queria lembrar uma coisa para você, irmão e irmã. Primeiro, uma pergunta para você responder assim com profundidade. Você é de Jesus Cristo? Não é para você pensar. Agora, a informação que você sabe, mas eu quero repetir para ficar bem firmado na sua mente. Se você é de Jesus Cristo, Jesus Cristo vive dentro de você. Então, por mais que sejamos pecadores, isso não é um álibi para dizer que nós não podemos buscar e potencialmente viver como ele viveu. Não viveremos sem pecado, não viveremos em perfeição, mas nós estamos sendo transformados todos os dias, a não ser que ele esteja falhando no trabalho dele, a não ser que nós estejamos nos fechando à ação dele e voltando as portas para ele. Mas se você é Jesus Cristo, ele está dentro de você para te capacitar a viver da mesma maneira como ele viveu aqui. Claro que há sempre, naturalmente, uma limitação, que é a nossa imperfeição. Mas aquilo que é possível, pessoas imperfeitas serem semelhantes a Jesus, ele está aí para fazer isso em mim e você. Porque se não fosse assim, não valeria a pena ser dele. Só para ganhar o bilhete no céu e ficar desamparado na terra. Deus seria incompleto, ele não é. A obra do Senhor é completa na nossa vida. Então vamos à passagem tão conhecida de todos nós, Êxodo 14, leio para os irmãos a partir do versículo 10, que é o trecho em que o povo de Israel está aquele beco sem saída, com os exércitos de Faraó atrás e o Mar Vermelho à frente. Nós vamos ler, eu vou ler o texto para vocês, nós vamos parar num ponto que normalmente nós não paramos, mas é por causa da ênfase. A partir do versículo 10, Êxodo 14, a partir do versículo 10. Chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então o que fizeram os filhos de Israel? Vamos lá. O que fizeram os filhos de Israel? Clamaram ao Senhor. Gente crente busca Deus. Gente de Deus busca Deus na hora do aperto. É ou não é? Não foi o que aconteceu?
Eles passaram por um aperto sem saída, não tem para onde correr, não dá para ir para frente, não dá para ir para trás, então vão para cima, né? Eles clamaram ao Senhor. Marquem isso, registrem isso. Seguindo, versículo 11. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Por enquanto até aqui. Gente crente. Crente como a gente. Gente que na hora do aperto busca o Senhor, porque sabe que, né, que nós podemos confiar em Deus. É crente na nota de dólar. Sabe o que tem escrito na nota de dólar? Nós confiamos em Deus, né? É só na notinha. Enquanto a notinha está presente, né? Quando a notinha vai embora. Então é gente que diz: eu confio em Deus, eu sou de Deus. Então o povo de Israel clama ao Senhor. Mas ato contínuo, né? Eles têm aquele surto de espiritualidade, não é um surto. Às vezes a gente é assim, a gente tem surto de espiritualidade. A coisa aperta e a gente busca o Senhor. Ah, Senhor, o Senhor pode todas as coisas. O Senhor pode todas as coisas. É o jeito, eu creio, de viver. Mas ato contínuo a gente muda para o modo se Deus quiser, né? É o modo da reclamação, é o modo da fé instável, em que Deus está presente. A gente não esquece de Deus, a gente não esquece de Deus, mas Deus é discurso religioso. Então o povo, depois de clamar ao Senhor, se volta para o olhar e diz: olha a bobagem que você fez, olha o que aconteceu. Era melhor, por que você nos tirou do Egito? Era melhor nós ficarmos lá do que morrermos no deserto. Eu não entendo, irmãos. Esse texto me parece meio estranho. Não sei se você já tinha lido esse texto nessa perspectiva. É um texto tão conhecido, né? Mas eu não sei se você já tinha lido dessa maneira. O povo clama ao Senhor. O povo clama ao Senhor, no versículo 10. E em seguida vai derramar toda a sua angústia, a sua malcriação, a visão horizontal da situação para Moisés. Mais uma vez, a experiência de fé, entre aspas, de Israel é muito parecida com a nossa, quando a gente está apertado pela aflição. A gente vive um momento, eu creio, clama ao Senhor, eu e você vamos orar, pedir a Deus, mas no momento seguinte a gente já está instável, a gente já... É como se a gente não tivesse tido contato com Deus. É como se a gente não tivesse buscado a Deus de verdade. Eles vão reclamar com Moisés porque eles não estão vendo a solução chegar, a solução acontecer. É o momento, se Deus quiser, é o modo, se Deus quiser, em que a fé desanima. E aí então vem a resposta de Moisés. Agora vamos seguir a leitura. Vamos ver a resposta de Moisés, versículo 13. É uma resposta tríplice. Versículo 13: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Eu vou ler de novo os dois versículos para que fique bem firmado na nossa mente. Moisés respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então essa resposta de Moisés é tríplice.
A primeira afirmativa que ele faz ao povo, uma afirmativa que nós já vimos hoje pela manhã. Jesus falando para Paulo no texto que nós lemos pela manhã. Qual é a primeira palavra de Moisés ao povo? Não temais. Não temais. Às vezes, irmãos, como eu falei há pouco, até o nosso eu creio é um jeito de calar o medo que está no nosso coração. O nosso eu creio, a gente fala eu creio assim até com um tom bem forte, para nos convencer de que, como diz aquela frase de internet, de autoajuda, a gente fala eu creio com bastante força, para nos convencer de que no final tudo vai dar certo. E se não deu certo, é porque ainda não chegou no final. Sabe essa frase assim, bem de encorajamento? Ou seja, o eu creio é a mesma coisa que essa outra frase significa. Não é necessariamente o eu creio que Deus está presente, mas eu creio que tudo vai dar certo. E aí a gente segue a teologia do Gilberto Gil. Qual é a teologia do Gilberto Gil que se aplica a isso? A musiquinha, se Deus quiser, tudo vai dar certo. Até mesmo eu creio, muitas vezes é algo para esconder o medo, o pavor do nosso coração. Irmãos, não é nos autoconvencendo que nós vamos exercitar a fé. Por isso a palavra de Moisés é muito sábia. Ele diz, não é para ficar gritando, se autogloriando de que somos povo de Deus. É apenas não temer. E o não temer, assim como o temer, começa dentro de nós. Não temais, renova a confiança dentro de você. Não temais. Segunda palavra de Moisés para o povo é aquietai-vos. Aquietai-vos. A gente fica muito agitado enfrentando as coisas. A gente fica muito angustiado enfrentando as coisas. A gente fica muito abalado enfrentando as coisas. E muitas vezes eu creio, as palavras de ordem, de encorajamento, são muito mais barulho do que aquilo que deve acontecer. Não temer e aquietar o coração diante de Deus. Irmãos, Deus não nos ouve mais e nos responde na medida em que nós falamos com Ele. Não é pelo nosso muito falar que nós somos ouvidos por Deus. Deus não é surdo e Deus não é ausente. Deus sabe exatamente do que nós precisamos. E nós experimentamos melhor a Deus quando o nosso coração descansa, confiando que Ele pode, confiando no seu poder e na sua soberania. Por isso, depois de dizer não temais, Moisés diz, aquietai-vos, sossega a alma, as coisas estão nas mãos de quem pode cuidar delas. E não sou eu, né? Moisés podia completar dizendo, não sou eu. Não sou eu. Aquieta o coração, sossega, não precisa falar, eu creio, para Deus ouvir a sua suposta demonstração de fé. Tranquiliza o teu coração. Cala a boca e descansa nele. Tranquiliza a tua alma. Se depõe aos pés dele. Se joga nos braços dele. Confia. Serena a tua alma. Ele está no controle. E aí então, em seguida, Moisés diz, vede o livramento que o Senhor vai realizar. Isso é importante também. Atenção a Deus. Olhar para o que Deus está fazendo. O que Moisés faz aqui é tirar o foco da atenção do povo, procurar tirar o foco da atenção do povo do problema e fazê-los olhar para Deus de verdade.
de verdade. Não só nas expressões do eu creio, mas de verdade. Olha o que Deus vai fazer. Tenha expectativa, guarde no seu coração confiança de que Deus está em ação. Dar atenção ao que Deus fala, e a ação dele é essencial para o exercício da fé. Às vezes a nossa maneira de viver a fé parece uma atitude de um afogado. O afogado, mesmo, está tão desesperado, que mesmo quando o seu Salvador, o seu resgatador, está perto, ele continua se debatendo desesperadamente. A nossa fé muitas vezes se parece com isso. Nós nos mantemos, embora podemos ter expressões as mais intensas de confiança em Deus, mas continuamos a nos debater. A fé que se aprofunda é a fé que confia e olha Deus fazendo. E se torna participante do que Deus está fazendo. A resposta de Moisés é tríplice. Ele diz: não temais, aquieta o seu coração e olha o que o Senhor vai fazer. Mas acontece uma coisa interessante em seguida, que é o versículo 15. Nós temos aqui três interlocutores, três personagens. Nós temos o povo, nós temos Moisés e agora nós temos o Senhor falando. Primeira parte, o povo falou, depois Moisés falou, agora no versículo 15. Vou só ler o versículo 15, a gente ouvir Deus falando. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Se existe uma resposta tripla de Moisés para o povo, e são coisas boas, são coisas necessárias, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. Agora Deus fala algo para Moisés. Existe uma resposta do próprio Senhor que Moisés não tinha muita noção. Esse é um texto que eu já li tantas vezes. Já li tantas vezes esse texto. E mais uma vez eu digo para vocês, mais uma vez a experiência de ler um texto que eu já li tantas vezes e perceber algo que eu nunca tinha percebido. Vejam só, pensa junto comigo. O povo tinha uma visão errada a respeito de Deus, porque clama a Deus e vai reclamar com Moisés, igual a gente faz. Um momento eu creio, um momento se Deus quiser. Em seguida Moisés vai falar ao povo, diz: não temais, não tenham medo, aquietem o coração e vejam Deus agir, porque os egípcios que vocês estão vendo agora, vocês nunca vão ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. E aí então, eu fico imaginando por que Deus, entre aspas, deu um puxão de orelha em Moisés. Vocês conseguem ver Moisés levando um puxãozinho de orelha de Deus? Muito carinhoso, muito carinhoso. Muito carinhoso. Mas vocês conseguem ver Moisés levando um puxão de orelha de Deus? Deus diz assim para Moisés: Moisés, por que você está clamando a mim? E no intervalo entre Moisés falar com o povo e Deus falar com Moisés, Moisés foi buscar a Deus. Moisés tinha uma visão clara, assim, de que Deus ia fazer alguma coisa. Mas Moisés tinha uma expectativa. Talvez Moisés pensasse num método para Deus. Porque se Moisés tivesse assim a plena consciência do que Deus ia fazer, Moisés simplesmente diria ao povo: não tenham medo, se aquietem e vejam o que o Senhor vai fazer. Vamos seguir em frente. O quarto passo seria esse: vamos continuar seguindo em frente. Mas ele não faz isso. Moisés vai a Deus. E aí Deus fala para Moisés: Moisés, por que você está clamando a mim? Para de clamar e diz ao povo que continue em frente, que prossiga, que caminhe. Fé precisa ter esse complemento. Fé saudável, que diz verdadeiramente, de uma forma correta: eu creio,
que Deus pode fazer se Deus quiser. É aquela fé que tem isso, mas que continua com o pé no trilho. Pé no trilho que Deus mandou. Não adianta, irmãos, ficar proclamando fé. Fé não é para ficar sendo alardeada. Fé não é discurso, mesmo que seja um discurso correto, como foi o de Moisés. Porque existe uma diferença entre entender o conceito e viver aquilo. Moisés tinha uma fé saudável, correta, mas precisava ser complementado por uma maneira de viver de acordo com aquilo que ele cria. A fé colocada em exercício de verdade é aquela que nos ensina a continuar a caminhar no mesmo trilho que Deus mandou, mesmo quando a gente não vê a solução chegar. Moisés tinha a convicção de que Deus ia trazer solução, mas ele ainda não tinha visto Deus começar a agir. Possivelmente por isso, Moisés estava parado, esperando ver o que acontecesse. Porque ele diz assim: o Senhor, o que ele disse que Deus ia fazer? O Senhor, o quê? Pelejará por vós. A pergunta é a seguinte: Deus literalmente pelejou por Israel? No conceito da mente antiga de um conflito militar, porque o que estava acontecendo ali era uma perseguição militar. Talvez, apenas conjecturando, Moisés esperasse que Deus se manifestasse ali diante de Faraó e, não sei, mandasse um raio do céu para acabar com os exércitos. Ele esperava uma batalha de Deus contra Faraó. Mas não é o que acontece a rigor. O que acontece é que o povo começa a andar, Moisés obedece a Deus, estende a vara e Deus abre o mar. A rigor, não foi uma batalha. O Senhor, a rigor, talvez como Moisés esperasse, não pelejou. Em outras ocasiões Deus pelejou, mas nessa ocasião não foi exatamente uma batalha, mas foi um recurso, uma abertura de caminho de Deus à frente. E aí quando Faraó e seus exércitos entraram no mar, aí o texto diz, mais adiante, que Deus fez as rodas emperrarem, as coisas ficaram problemáticas, acabou o óleo nas juntas lá das rodas, e eles ficaram lá e o mar veio sobre eles. Era muito interessante. O que isso ensina para a gente? Irmãos, Deus não age como a gente pensa que Ele tem que agir. Não existe uma resposta única para a fé. Deus não responde sempre daquela maneira como a gente espera. Para uma enfermidade, nós oramos pedindo a cura, não é? Ou não oramos pedindo a cura? Sim. Ou oramos pedindo a cura sem acreditar que a cura possa acontecer? Oramos pela cura. Oramos pela cura. E Deus pode curar? Sim. Mas será que a resposta dele sempre será esta? A cura pode ser direta, pode ser imediata, ou pode não vir. Deus se omitiu. Deus, a resposta da fé, a resposta de Deus à nossa fé não é única. Mas nem por isso a fé deve deixar de ser exercitada. A fé bíblica é aquela fé que conhece o Senhor antes de conhecer as soluções que o Senhor dá. Essa é a grande diferença da fé evangélica, não do mundo evangélico, mas do Evangelho de Jesus Cristo. É a fé de quem conhece ao Senhor, mais do que conhece as soluções que Ele pode dar. Como diz o salmista de uma forma maravilhosa, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer. Por quê? Porque a sombra vai virar luz. Porque a expectativa é essa.
que eu seja livre da sombra e da morte. Não é por isso que eu não temerei mal algum? Não, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Andando pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Isso é fé de verdade. A fé de verdade não é a fé do pragmatismo, é a fé da prática, em que a gente crê profundamente que Deus pode fazer, e que Deus pode ressuscitar o morto, em que, se Deus quiser, Ele pode curar o incurável. Se Deus quiser, pode transformar a vida do ser humano mais abjeto. Ele pode fazer isso. Se Deus quiser, Ele pode. Ele pode. Mas será que Ele quer? Alguém aqui é secretário particular de Deus? Ele é dono de tudo. Esse é o espírito desse conceito de: se Deus quiser, eu creio. Eu creio em Deus. Eu creio que Deus pode todas as coisas, mas eu não sei se Ele quer fazer todas as coisas. Mas isso não diminui em nada a minha confiança nele. Eu continuo a caminhar. Hoje, a nossa lembrança é essa: eu confio, mesmo que a resposta de Deus não seja aquela que eu espero. A resposta de Deus vem, mesmo que não seja aquela que eu espero. A resposta de Deus não vem da minha visão concreta que eu tenho hoje, mas eu vou olhar, eu vou confiar no Senhor, não vou temer. Eu vou aquietar o meu coração, porque eu sei em quem eu posso confiar, e vou olhar para ver o livramento do Senhor. Eu até posso achar que Deus vai agir dessa maneira, como provavelmente Moisés tinha uma expectativa, que o fez parar e clamar ao Senhor. Uma atitude muito nobre de Moisés. Mas eu tenho que guardar no meu coração a perspectiva de que Deus não age necessariamente como eu quero, mas Ele age, Ele está vivo, Ele está presente. E eu tenho que olhar com atenção, com cuidado, com fé redobrada, com fé corajosa, e perceber quando Ele começar a abrir o mar, para eu poder andar no passo dele. Para poder andar no passo dele. Imagine se o mar se abrisse e o povo dissesse: não, o Senhor vai pelejar por nós. Então, depois que Ele aniquilar os exércitos de Faraó, depois que cair fogo do céu, aí a gente atravessa. Às vezes acontece isso comigo, com você. Deus está nos dando resposta, Deus está cuidando de nós, Deus está nos preservando, nos fortalecendo, e nós dizendo assim: Senhor, vai lá, destrói o exército de Faraó, destrói o exército de Faraó. E Deus está abrindo o mar na nossa frente, Deus está se mostrando para nós, Deus está mostrando sua presença, e nós queremos que Deus haja de acordo com as nossas expectativas. As respostas de Deus são maravilhosas. As respostas de Deus são formidáveis. Não porque Ele faz o que a gente pensa que Ele vai fazer, mas porque simplesmente Ele faz. Quantos de nós já tivemos a experiência de orar para Deus pedindo uma solução de um problema com uma expectativa no coração, querendo que Deus solucione aquela questão, e aí Deus deu um jogo de corpo, como se diz no futebol, né? E não fez a jogada que a gente estava esperando, mas ali na frente Deus agiu, e a gente fala assim: caramba, eu não esperava por isso. Eu não esperava por isso. A gente ora a Deus pedindo uma solução, pedindo uma resposta, e a resposta vem por outro lado. A gente só percebe depois. Então, vamos acolher as palavras sábias e inspiradas de Moisés. Não temais, aquietai-vos e vede. Mas
Não vamos ver o Senhor agindo olhando para trás porque a gente espera que Ele faça. Mas vamos olhar para Ele. À medida que a gente olha para Ele, Ele vai abrir o caminho para a gente. Ele vai mostrar as soluções dele, não as soluções das nossas expectativas. Nosso desafio a partir dessa reflexão é esse. Nosso desafio é esse. É ajustar a nossa visão espiritual. Não nos preocuparmos em dizer para Deus o que Ele tem que fazer. Podemos com toda a liberdade dizer para o Senhor o que nós estamos sentindo, o que nós estamos passando. Ele sabe, não precisa ser informado. Mas esse exercício de troca com Deus, de expressar o nosso sentimento, é um exercício que a Bíblia nos ensina. Vemos em Jesus, vemos o nosso Salvador que deu a sua vida por nós, para mostrar o amor, a generosidade, a presença de Deus na nossa vida, fazendo isso, chegando para o Pai, dizendo: Pai, a minha solução, digamos assim, é que o Senhor passe de mim esse cálice. Mas se não for desse jeito, que seja feito como o Senhor quer. Jesus nos mostra isso. Como é importante a gente partilhar isso com Deus, falar, conversar com o Senhor sobre as coisas que estão nos afligindo, estão apertando o nosso coração. O apóstolo Paulo também disse: olha, não fiquem ansiosos, não deixem a ansiedade tomar conta do coração de vocês. Pelo contrário, levem tudo a Deus. Levem tudo a Deus pela oração. Levem tudo a Deus pela súplica. Peçam, podem pedir a Deus. Mas não deixem de pedir a Deus com confiança, com o coração agradecido que Ele está presente. E aí então Paulo diz uma coisa muito interessante. Se você observar bem o que Paulo fala nesse texto de Filipenses, bem pertinho de Filipenses 4,13, ele diz assim: não andem ansiosos de coisa alguma. Pelo contrário, coloquem diante de Deus todas as suas aflições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. O modelo eu creio contemporâneo completaria a passagem mais ou menos assim. Vou repetir essa passagem da forma eu creio moderna. Não fiquem ansiosos de coisa alguma, não se preocupem de nada. Levem a Deus tudo o que vocês precisam, pelas orações, com súplicas, com ações de graça, porque Ele vai fazer o que você está pedindo. Ele vai dar a solução para o seu problema. Mas não é o que Paulo fala. Ele diz que quando você faz isso, a resposta certa de Deus é fazer com que a paz de Deus, que ultrapassa toda a compreensão, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. A primeira ação de Deus, transformadora de Deus, não é dar solução para o problema, é dar solução para a gente, dar solução para o nosso coração. E aí então, no capítulo seguinte, nos textos seguintes, Paulo diz que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Ele aprendeu a estar humilhado e a ser honrado, a ter fartura e ter escassez. Ele disse assim: tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o conceito. Viram como as coisas na Bíblia se articulam? Viram como a maneira de viver a fé, comparando as realidades das Escrituras, é uma maneira mais sólida e mais coerente? Por isso, irmão e irmã, foge desses modelos, se Deus quiser, presbiteriano, e eu creio neopentecostal. Aí eu não estou falando mal do neopentecostal, estou falando do modelo. Nós temos o nosso modelo ruim, se Deus quiser, presbiteriano. Fuja desses modelos. Mergulhe no modelo do Evangelho, que é o Deus presente. Jesus Cristo é chamado de Emanuel, Deus conosco. Esse modelo que os evangelhos, é aqueles que seguiram o Evangelho, como o apóstolo Paulo deixa para mim e para você. Problema na sua vida? É verdade. Vá para a presença de Deus. Não temais. Aquieta o coração. E veja o que o Senhor vai fazer. Derrama o teu coração diante dele. E a primeira mudança que você vai perceber é a mudança do teu interior.
É como a paz de Cristo vai guardar a tua mente e o teu coração. A paz de Deus vai guardar a tua mente e o teu coração em Jesus Cristo. Coloque isso como um propósito para você. Não procurar simplesmente soluções pragmáticas do Evangelho, mas procurar soluções do Evangelho para a tua vida. Olha para Deus e veja o livramento que o Senhor vai operar na sua vida. Amém? Amém. Nós vamos terminar esse momento de culto e eu tinha colocado aqui a oferta de amor para a gente cantar.